Olá pessoal, bem-vindos. Eu sou o pastor Joel Gomes, é um prazer ter você aqui conosco. Hoje a gente começa uma série de estudos com base nas cartas de 2 Pedro e Judas, chamado Um Alerta ao Povo de Deus. E é uma grande oportunidade de estudarmos juntos a palavra de Deus. Então, bem-vindo ao nosso estudo de hoje e é um prazer ter você aqui conosco. Devocional de Conexão é o nome que a gente tem usado para esse espaço, porque é uma oportunidade, através das redes sociais, de compartilharmos juntos da palavra de Deus, estudarmos juntos a palavra de Deus, e muito oportuno o tema que vamos estudar, que é um alerta ao povo de Deus. Essas cartas que vamos estudar, 2 Pedro e Judas, são cartas muito importantes, porque elas tratam de temas que creio que são relevantes para os nossos dias, e são relevantes para o futuro da igreja, e seguramente são relevantes as cartas para a tua vida. Então, vamos juntos, começando o nosso estudo de hoje, com base nas cartas de 2 Pedro e Judas. Hoje, especificamente, a gente vai estar fazendo uma introdução, ok? Só para você compreender um pouco do contexto e o tema que as duas cartas elas tratam. E por que vamos estudar as duas cartas? Você vai entender na introdução que 2 Pedro e Judas estão extremamente conectadas com o tema e com a revelação bíblica. Então, o estudo de hoje começa agora. Esse é o tema, um alerta ao povo de Deus, com base em 2 Pedro e Judas. São essas duas cartas que vamos estar estudando. E hoje, na nossa introdução, queria abordar alguns pontos que creio que são importantes para estudarmos uma carta. O primeiro deles, se você se recorda do texto de João, capítulo 8, versículo 31 e 32, que você tem aí, onde o texto nos diz que Jesus, falando aos judeus, né, e aos judeus que haviam crido nele. E esses judeus que tinham antes a Torá, que tinham o Velho Testamento, agora ouvindo de Jesus, e Jesus falava com eles com uma autoridade que dizia: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. A verdade, conhecer a verdade, né? Conhecer a verdade é, na verdade, conhecer a Jesus Cristo. Ele é a revelação de Deus. E suas palavras são palavras de Deus. E quando conhecemos a verdade, o que a verdade vai produzir, ou o que ela vai levar-nos a experimentar é a verdadeira liberdade. E é interessante pensar dessa maneira, porque uma das coisas que temos visto, tristemente, no meio do povo de Deus, é a falta do conhecimento da verdade, da revelação bíblica. E por não conhecer a verdade, por não conhecer a revelação bíblica, o que tem acontecido com muita gente? Tem sido enganada por falsos profetas, falsos maestros ou falsos mestres, né? E é importante a gente olhar o texto bíblico, entender o que o texto bíblico nos fala e a maneira como Deus, através da revelação bíblica, nos alerta de muitas coisas que são fundamentais para as nossas vidas. Então, a primeira coisa que eu queria chamar a sua atenção são para os autores que vamos estar estudando. O primeiro é Pedro, que escreveu a primeira e segunda carta de Pedro, e essas duas cartas são escritas para pessoas que estavam debaixo de uma perseguição, pessoas que estavam sofrendo, mas eram para crentes, para cristãos. E Pedro, né, que tem o seu nome, que é pedra, não, o nome Pedro é pedra. Pedro não é a rocha é Jesus. Pedro não é o fundamento da igreja, Cristo é o fundamento da igreja. Pedro é uma pedra, não, um pedregulho, o significado em aramaico, Cefas. E o apóstolo que era irmão de Andrés e também, ou André, e também chamado de Simão ou Simeão. Esse é o nome que era conhecido dentro da comunidade judia, ok? E Judas, que é a nossa segunda carta que vamos estudar também nessa série, Judas era o irmão de Jesus, ou meio-irmão de Jesus. Aí você vai falar, e como a gente sabe disso? Já já a gente vai falar mais sobre isso. Vamos às datas, né?
A segunda carta de Pedro, o mais seguro para nós, o mais certo, é que ela foi escrita em torno de 67 depois de Cristo, 3 anos após a carta que escreveu 1 Pedro, e possivelmente escreveu desde Roma, ok? E já a segunda carta no ano 65. Então você vai observar que a carta de Judas, apesar da gente estudar primeiro a de Pedro, a carta de Judas é provável que tenha sido escrita antes. E você vai entender por que a gente está tomando primeiro 2 Pedro para depois estudar a carta de Judas, ok? A razão por que a gente está fazendo isso, porque, claro, a carta de Pedro, 2 Pedro, ela tem 3 capítulos. E nos 3 capítulos, ela tem um conteúdo mais extenso. Já a carta de Judas, que é um só capítulo, ela vai abordar praticamente os mesmos temas. Então é interessante como essas cartas vão se completar. Existem autores que questionam se, estudiosos e teólogos que questionam se essas cartas foram copiadas uma do outro ou se eles trabalharam juntos, né? Então, existe esse questionamento que, na verdade, o mais importante é saber que as 2 cartas foram inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Isso, para a gente, é o mais importante. Então, seguindo aqui, falando de Judas, né, que não tem nada a ver com Judas Iscariotes, esse Judas, Paulo citou, por exemplo, o irmão dele, que é Tiago. Em Gálatas 1:19, Paulo diz assim: não vi nenhum dos outros apóstolos, isso quando ele foi visitar os apóstolos, não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, né? Tiago, irmão do Senhor. Está falando de Jesus aqui, ok? Está falando de Jesus, irmão de Jesus. Já Mateus, capítulo 13, versículo 55, fala da família de sangue, a família terrena de Jesus, né? Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, que é o mesmo Tiago, ok? Tiago, José, Simão, que não é Pedro, Simão, e Judas, que é o autor da carta de é o autor da carta de Judas, ok? Então, essa é a referência que a gente tem. E poderíamos ainda ir um pouquinho mais quando em João 7:5 fala que os irmãos de Jesus, né, pois nem seus irmãos, antes da sua morte e ressurreição, os seus irmãos não criam nele. Já em Atos, capítulo 1, versículo 14, quando fala depois da ressurreição de Jesus, né, então, importante, aqui a gente está falando antes da ressurreição de Jesus. E esse texto de Atos, claro, é depois, ok? Então, observe a diferença. Antes dizia que nem seus irmãos criam nele. Aqui está falando de Jesus, ok? Mas observe quando, depois da sua morte e ressurreição, todos eles se reuniram sempre para a oração, ou reuniram sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e os seus irmãos, e com os irmãos dele. Irmãos de quem? De Jesus. Então, esse Judas, né, quando a gente for estudar especificamente a carta de Judas, a gente vai tratar alguns temas mais específicos, da mesma forma como quando a gente entrar no primeiro capítulo de 2 Pedro, ok? Quero passar para você o esboço da carta de 2 Pedro, para você entender o tema que ele vai tratar, ok? E observe como é bem interessante que Pedro, na sua segunda carta, ele tem uma preocupação de apresentar, primeiro, o conhecimento, ok? Esse conhecimento não é um conhecimento qualquer, não é um conhecimento de saber, é um conhecimento que nós chamamos de pleno, ok? A palavra e quando a gente estudar isso no capítulo 1, a gente vai poder trabalhar um pouquinho mais. A palavra que ele utiliza é conhecimento pleno, absoluto. Conhecimento pleno e absoluto de quê? Da cultura, da maneira das pessoas verem? Não. Pleno de Cristo. Conhecer a Cristo. Okay? Esse é o objetivo. Não se esqueça. Conhecereis a verdade é Cristo, e a verdade vos fará livre, né? Ou os libertará.
Isso no capítulo 1. Já no capítulo 2, Pedro se ocupa de falar dos falsos mestres, onde aqueles que ensinam as heresias, que distorcem o ensino bíblico, que distorcem a palavra de Deus e são mal intencionados. Então aqui vão entrar, por exemplo, os falsos profetas, aqui entram os falsos mestres, aqui entram os falsos apóstolos, que tudo isso vai ser falado no capítulo 2. E com um ponto bem interessante, porque não é só falar do que eles ensinavam, mas a maneira como eles viviam, o comportamento que eles tinham. Então, no capítulo 2, Pedro vai tratar muito sobre essa questão de mostrar que não é só o que eles falam, porque às vezes eles podem enganar porque falam coisas aparentemente boas, mas a maneira como eles vivem, o comportamento que eles têm, a atitude que eles têm, tudo isso vai estar no capítulo 2. Já no capítulo 3, o propósito é falar da maneira ou como vive um verdadeiro cristão. E um verdadeiro cristão também espera a vinda de Jesus. Então, aqui no capítulo 3, a gente vai ter uma característica de vida cristã, mas também vai ter algo da espera e de escatologia, né, da vinda completa do reino de Deus. Então, basicamente, Pedro vai tratar esses temas. Judas, a diferença, apesar de ser um só capítulo, ele tem mais temas, ou temas variados, que vão conectar muito com a segunda carta de Pedro. Então, por exemplo, ele começa nos primeiros versículos falando do chamado. Observe que é como se fosse ao contrário, né? Ele começa falando da vida do cristão. Então ele fala do chamado, da santificação e guardados pelo Senhor. Por que era importante? Porque eles estavam no meio de um momento de falsos profetas, falsos mestres, falsos pastores e um ensino que era contrário à verdade. Então, e como Pedro, ele vai tratar dos falsos mestres, da maneira como eles ensinavam, né? E não só como ensinavam, mas também a estratégia que eles tinham e como eles viviam. E depois, dos versículos 5 a 7, mostra uma perspectiva divina, como Deus trabalha, como Deus atua com o seu povo em meio à perseguição, ao sofrimento do seu povo. E já na parte quase final do livro, ele vai falar sobre como conhecer os apóstatas. Que são os apóstatas? Aqueles que deliberadamente abandonam a fé, ok? Os que abandonam e rejeitam, ok? Que rejeitam a verdade, a fé, a verdade. Agora, é importante ficar claro para a gente que ele não está falando dos crentes. Um cristão verdadeiro, e durante a carta você vai entender isso, não pode apostatar da fé, não pode abandonar a fé. E isso vai ficar claro, a gente vai conversar bastante sobre isso nos próximos estudos, e você vai entender por quê. Então, basicamente, dentro dessa primeira parte do nosso estudo, da introdução, queria que você compreendesse um pouco a maneira como cada um deles vão apresentando esse alerta, a maneira como eles vão revelando o propósito de Deus, inspirados por Deus para proteger o seu povo, da maneira como Deus cuida do seu povo. E por que é tão importante uma carta como essa? Ou essas cartas? Porque é o que a gente está vivendo hoje. Eu sei que esse meio que a gente está usando é um meio tremendo, é uma grande oportunidade. Eu me lembro que lá no início de 2004, 2005, né, quando iniciamos a Adorar Inet, a gente tinha a oportunidade de alcançar pessoas no mundo inteiro, né? A Rio do Lima, que hoje está nesse projeto aqui com a gente, foi parte, Renate, minha esposa, né, outras pessoas que participaram desse projeto. A internet é um meio de comunicação tremendo, mas também é um meio de comunicação onde muitos falsos profetas, falsos pastores,
falso ensinamento tem sido divulgado. E a possibilidade de você conhecer e a possibilidade de você rejeitar essa falsidade ou esse falso ensino deturpado é conhecendo a verdade. E é exatamente o que essas duas cartas vão tratar. Deixa eu mostrar para você algo mais, que é como elas se parecem também na apresentação e no início das cartas. Por exemplo, em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 2, é interessante que Pedro começa a se apresentar dessa maneira. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que, mediante a justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Quero chamar a sua atenção para algumas coisas, ok? Observe que quando Pedro se apresenta, observe que suas credenciais não são o grande homem de Deus. Servo, que é doulos, e apóstolo de Jesus Cristo. Ou seja, Pedro, e não se esqueça que seu nome significa pedra, ok? Servo de Jesus Cristo. Eu vou deixar para a gente falar isso mais quando começar no capítulo 1, mas só uma rápida observação aqui. Ele combina dois termos muito interessantes: servo e apóstolo. Servo é escravo, apóstolo enviado, mas a centralidade não é quem é Pedro, é quem ele serve, Jesus Cristo. E observe que na sua apresentação e no início da carta, ele fala muito claro que é um servo de Jesus e escreve, que são os destinatários, no caso. Quem são os destinatários? Os destinatários são aqueles que, mediante a justiça de quem? De Deus e de Jesus Cristo, receberam uma fé igualmente valiosa. Graça e paz sejam multiplicadas, e aí vem, pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. O texto grego, e a gente vai falar isso mais para frente, mas é importante, o texto grego, ele dá a ideia de que Deus e Jesus Cristo é como Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. E a palavra que vai ser marcante em todo o capítulo 1 de 2 Pedro, a palavra conhecimento. E outra vez, conhecimento é conhecimento pleno, absoluto. Mas é conhecimento pleno, absoluto de quem? De Jesus Cristo, de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, ok? A ênfase é essa. Então, a primeira coisa que a gente aprende quando começa a estudar 2 Pedro e depois quando a gente estudar Judas também, é que a centralidade é a pessoa de Jesus, né? Então, todos os falsos maestros ou todos os falsos mestres, né? Sempre que eu falar maestro, não se preocupa, é mestres, ok? Porque a gente trabalha muito com espanhol, então às vezes vão aparecer algumas palavras aqui em espanhol, talvez em inglês, então me ajude aí. Mas voltando aqui, interessante, quando você observa a maneira como os falsos mestres, profetas dos nossos dias, apóstolos dos nossos dias, e algo que a gente vai falar semana que vem é que não existe apóstolo hoje, né? À luz do que a Bíblia fala, não existe apóstolo, ok? Mas a gente fala disso na próxima semana. Eles sempre centralizam a mensagem neles mesmos. E os profetas de Deus, os homens de Deus, sempre centraram sua mensagem em Deus, em Jesus Cristo. E toda mensagem que não é cristocêntrica, aí que tem que cuidar, tem que pôr atenção, tem que ficar atento, porque não é o correto, ok? Então, muito importante. Observe como Judas começa a sua carta. Versículo 1 e 2. Judas, e aqui outra vez a gente tem a mesma expressão, servo, escravo, ok? Essa palavra é escravo. Escravo de quem? Escravo de Jesus Cristo, ok? Escravo de Jesus Cristo. Irmão de Tiago,
Se lembra que a gente falou de Tiago? Irmão de Tiago, aos que foram chamados, está falando aos crentes. Igualmente, da mesma forma que falou Pedro, ok? Aos que foram chamados, ok? Aos que foram chamados, amados por Deus, Pai, e guardados por Jesus Cristo. Então aqui os temas que a gente comentou na introdução, ok? Chamados, amados, guardados pelo Senhor, ok? E não só isso. Ele diz, Deus e Pai, guardados por Jesus Cristo, misericórdia, favor, paz e amor lhes sejam multiplicados. Então, é bem interessante quando a gente começa a olhar o texto bíblico e como eles vão, de alguma forma, se conectando de uma maneira muito prática, né? Muito, muito prática. Você vai ver que os dois se apresentam como servos de Jesus Cristo, os dois se apresentam escrevendo ao povo de Deus, aos que foram chamados por Deus, os dois têm a preocupação de centrar a sua mensagem em Cristo. E observe agora que os dois também vão alertar o povo de Deus de uma maneira muito interessante e observe como os textos, outra vez, de 2 Pedro e Judas se conectam muito bem. Observe, capítulo 2, a gente só está como dando um voo panorâmico, ok? Capítulo 2. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo de Deus, ou no meio do povo. Como também surgirão entre vocês falsos mestres. Esses introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Claro que hoje a gente não vai analisar todo o texto, mas observe algo aqui. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo. O que ele está falando? No meio do povo de Deus. Falsos profetas. E agora vem um alerta. Como também surgirão entre vocês falsos mestres. O que significa isso? Que é importante saber que a estratégia do nosso inimigo de enganar é ter pessoas, falsos mestres, falsos pastores, falso ensinamento no meio do povo de Deus. No meio do povo de Deus. Então, ou seja, se você não conhece a verdade, se você não tiver as escrituras, se você não conferir o que a Bíblia diz, você pode ser enganado. Amando a Deus, estando na igreja. Por quê? Porque falsos profetas, falsos pastores, falsos mestres estão no meio da igreja. Estão no meio da igreja. E eu estou falando da igreja em geral, mas estou falando da igreja local, porque é aí onde eles chegam, né? E tristemente hoje, através dos meios de comunicação como esse, tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim. Tem muita falsidade, tem muita heresia. Então, como estar atento, como estar alerta a tudo isso? Estudando a palavra de Deus. E observe algo mais que Pedro vai tratar aqui. E ele fala dessa maneira, que o propósito desses falsos mestres, qual é o propósito deles? Introduzirão secretamente, heresias destruidoras. E é interessante que alguns vão pensar que eles são cristãos, que são verdadeiros crentes, mas que vão estar levando heresia ao povo de Deus. Agora, observe Judas, a mesma coisa. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se, aqui o mesmo método, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Dissimuladamente no meio de vocês. Esses são ímpios. E que fazem eles? E transformaram a graça do nosso Deus. Ou seja, usaram da graça do nosso Deus, do favor do nosso Deus, e eles transformaram em quê? Em libertinagem,
e negam a Jesus Cristo. E negam Jesus Cristo, nosso único, soberano e Senhor. Então, observe que a estratégia é a mesma. Infiltrar no meio do povo, apresentar falsas doutrinas e com essas falsas doutrinas tratar ou tentar de alguma forma destruir o povo de Deus. Então, quero te alertar para estar atento, ok? As próximas semanas, na próxima semana, se Deus nos permitir, a gente vai começar o capítulo 1 de 2 Pedro, esse alerta ao povo de Deus. Então, quero te fazer um convite. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no canal, participe conosco e vai ser um prazer ter você participando dos nossos estudos. Que Deus te abençoe, que bom que você está conosco e espero ver você na próxima semana. Um grande abraço, fique com Deus.